vocês? Hoje vamos começar a estudar a divisão proporcional. Porém, como eu tenho costume de fazer aqui no meu canal, eu vou dar uma aula zero desse assunto para vocês. E do que se trata essa aula zero? Para eu poder entender divisão proporcional, eu tenho que entender bem o conceito de grandezas que são diretamente proporcionais e de grandezas que são inversamente proporcionais, concordam? Então, para que eu não chegue nessa aula, nesse assunto, tratar a matemática dele sem um conceito sólido, eu vou fazer essa aula zero para rapidinho, 5 minutinhos que eu vou tomar de vocês no máximo, explicar o que são esses dois tipos de grandezas, direta e inversamente proporcionais, ok? Então vamos. Primeiro, as grandezas diretamente proporcionais são grandezas ou números, tanto faz, né? Onde a razão, não é isso, de dois valores correspondentes é constante. Então, quando você vai comparando os valores desses pares que vão aparecendo, se a razão entre eles for constante, elas são chamadas de diretamente proporcionais. Vou te dar um exemplo aqui do meu quadrinho. 2, quando x é 2, o y é 4. Quando x é 3, o y é 6. Quando x é 4, o y é 8. Repare, 2 para 4, meio. 3 para 6, meio. 4 para 8, meio. E por aí vai. Então, as duas grandezas são chamadas de diretamente proporcionais quando essa razão é constante. Ou seja, esse valor constante que você encontrou, esse número, é o chamado coeficiente ou fator de proporcionalidade. Elas estão, no caso, na razão 1 para 2, ok? Eu quero que vocês enxerguem o seguinte. Quando eu trabalho com grandezas diretamente proporcionais, se eu pegar esses pontinhos que eu tenho aqui e colocar no plano cartesiano, você sempre vai ter uma reta, tá, que passa pela origem, sempre. Então aqui, quando x é 2, y é 4. Quando x é 3, o y é 6. Quando x é 4, o y é 8. E por aí vai. Nesse caso, essa reta seria até a reta y igual a 2 vezes o x, porque eles estão na razão 1 para 2. O x é a metade do y, ok? Então, quando eu tenho grandezas diretamente proporcionais, a razão é constante entre os elementos e, se eu colocá-los num plano cartesiano, esses pontinhos, né, de coordenadas x e y, formarei uma reta. Exemplo concreto. Sendo um tempo fixo, imagina que eu fixo o tempo. A velocidade não é ΔS sobre ΔT? Passei o ΔT multiplicando, passei o V dividindo. Espera aí, se o ΔT é fixo, essa razão entre ΔS e V tem que ser o quê? Constante. Ou seja, vou te dar um exemplo. Se eu dobro o deslocamento, eu tenho que dobrar a velocidade para fazer no mesmo tempo. Por outro lado, se o meu deslocamento cai para a terça parte do que era, para executar aquele trajeto no mesmo tempo, eu derrubo a minha velocidade para a terça parte do que ela era. E por aí vai. Ou seja, o ΔS e o V são diretamente proporcionais, pois a sua razão é o constante. Ok? Por outro lado, o que são grandezas inversamente proporcionais? Agora a gente não tem mais a razão constante, a gente tem o produto constante das duas grandezas ou dos dois números. Repare, beleza? Aqui na minha tabelinha, x e y. Se o x é 2, o y é 6. Quanto está dando esse produto? 12. 3 para 4, 12. 4 para 3, 12. 6 para 2, 12. Então, quando os produtos forem constantes, você diz que as suas grandezas são inversamente proporcionais. Básico, beleza? Quando você pega esses pontinhos aqui de coordenadas x e y e coloca no plano cartesiano aqui, ó, 2 e 6, 3 e 4, 4 e 3, 6 e 2, você forma uma curva chamada de hipérbole, ok? Um exemplo concreto disso vem do mesmo que a gente tratou ali, só olhando por um outro viés. Sendo ΔS uma distância fixa a ser percorrida. Então imagina que eu tenho um trajeto fixo que eu tenho que percorrer. Por exemplo, ir do Rio até Cabo Frio, que seja. Velocidade no deslocamento sobre tempo. Então quem é o deslocamento? Né? Velocidade vezes tempo. Como o ΔS é fixo, o produto V por ΔT é constante. Significa que o V e o ΔT são inversamente proporcionais. Vou te dar um exemplo. Imagina que do Rio a Cabo Frio sejam 180 km. Se eu for a 90 por hora, eu levo 2 horas. 90 vezes 2 é 180. Se eu for 60 por hora, eu vou levar 3 horas, porque 60 vezes 3 é 180. Já se eu for, por exemplo, a 45 por hora, eu vou levar 4 horas, porque 45 vezes 4 é 180. Ou seja, produto constante, grandezas inversamente proporcionais. Aula rápida, aula simples, espero que tenham entendido esses dois conceitos e que os levem para as próximas aulas para ter uma compreensão plena dos assuntos. Valeu, galera!